Ô, coisa boa. Conversa boa. É isso, obrigada. Tchau, tchau. Beijo da Anitta. Tchau, tchau. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Voltamos com o tema que vocês... Um dos temas que vocês mais amam. A gente veio falar de Vizinhos Bizarros 2. Não vou nem fazer mistério porque vocês já leram no título, né? Aí fica complicado pra eu fazer um mistério aqui. Eu estou muito feliz, muito animada, porque hoje eu trouxe uma convidada maravilhosa. Que eu sonhava... Estava nos meus maiores sonhos trazer essa pessoa aqui. E ela veio com um cachê milionário, mas ela veio. O meu único recado é: apoiem a gente pelo Catarse se vocês quiserem participar de conversas mais intimistas. Ai, que delícia! Com os outros bizarristas. E também a gente tem um canal no Discord agora, que tem a parte pra quem não é pagante, a parte pra quem é assinante. Então, quem quiser entrar lá também, rola umas conversinhas por lá. E é isso, acho que esses eram os meus recadinhos de hoje. E já vou pedir pra minha convidada maravilhosa se apresentar. Bom, galera, sejam muito bem-vindos aí ao meu novo podcast aí que eu comprei. Acabo de adquirir esse podcast pela bagatela de R$6,90. Então você aí que tá no Discord, agora você é o meu novo fã. Então seja bem-vindo. É ótimo. Eu sou a Marwa, então se você não aprendeu a falar meu nome ainda em 2023... Sabe, sendo uma das pessoas mais famosas do Brasil hoje, um dos rostos mais conhecidos do Brasil hoje. Você não aprendeu a falar meu nome ainda? Exato. Tá na hora de estudar, de correr atrás do prejuízo. Eu sou streamer na Twitch, e sou vítima de uma vizinha bizarra. Vítima. A nossa intenção aqui é dar voz a vocês vítimas, entendeu? É isso, local de fala. Local de fala, exato. Eu falei assim, cara, vem aqui no meu podcast porque você tem propriedade pra falar disso. É tipo uma sessão de terapia aqui, hoje eu vou desabafar. Exato. Sua família me procurou, eles querem que você tenha um espaço pra falar, então é isso, viu, pessoal? É bonito esse trabalho social que você tem feito. Sim. A gente aqui é uma ONG, e aí vocês, se puderem, por favor, contribuir com o nosso trabalho pra gente ajudar cada vez mais pessoas vítimas de vizinhos bizarros. Fazer o bem sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Então, vamos lá, todo mundo vai repetir agora, é Marwa. Marwa, fácil. Marwa, três vezes todo mundo repete, Marwa, e ela vai aparecer atrás de vocês. É isso, no banheiro. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Marwa! Foi assim que eu fiz pra ela vir hoje, gente. Milhões de brasileiros agora gritando em suas casas, Marwa! Marwa, por favor. Eu fiquei gritando, aí chamaram a polícia, aí a polícia entrou em contato com a Marwa e ela veio aqui. É isso, é mais um trabalho social da minha ONG também. Sabe quando vocês vêm e escutam um episódio e vocês falam assim, cara, eu não entendi nada, mas eu achei engraçado? Esse é o conteúdo da Marwa. Não é de entender, é de sentir. Esse é o meu lema. Mas assim, eu acho que quando você não me acompanha, sabe quando aquela pessoa tá prestes a cometer um crime? Não, sabe quando você vê aquele carrinho de rolimã, sem freios, descendo uma ladeira? Sou eu, sim. Sabe? É sempre prestes a cometer um crime, a ser processada. Eu sempre escolho uma vítima, vou atrás dela e martelando, assim como minha vizinha faz comigo. Só que o foda é que ela faz na vida real, e aqui na internet é tudo uma grande brincadeira, né? É, uma grande fantasia, não dá pra levar a sério, sabe? Não dá. Agora vamos tirar proveito dessa situação e ela vem aqui de convidada a contar pra gente o que aconteceu. Mas antes vocês vão ter que passar por outros 4 desafios, que são 4 histórias de vocês mesmos que mandaram pra gente. Dá a voz ao povo. Nem sempre é a voz da razão, mas a gente dá a voz aqui pra vocês. É isso, a voz de Deus é a voz do povo, já dizia Aristóteles, né? Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Eu vou começar, tá bom? Ok. Você tá preparada pra ouvir histórias de outras pessoas que sofreram com o vizinho? Eu tô preparada pra sentir empatia hoje. Eu vim com a personagem empatia. Empatia, com a skin empática. É isso. O arquétipo. Eu fiquei olhando pra Amandinha do BBB, que é uma pessoa muito empática. E aí eu ativei o arquétipo empatia.
É o arquétipo mulher real, né? Mulher real, essa sou eu. She's so crazy, I love I her. am woman, I am female. E é isso. Então eu vou contar a primeira história. Na verdade, essa história veio aí de uma parceria com os nossos amigos ali da página de Condomicos. O que é essa página? É uma página de memes que é focada em compartilhar memes. É uma página de memes que compartilha memes. Quem me deixou fazer podcast? Não sei. Explicações. E, enfim, eles compartilham memes e situações do cotidiano, né? Dos condomínios aí por esse mundo afora. Então, quem não segue, gente, vale muito a pena. É cada coisa esquisita que aparece lá. E eu vou, né, agora ler um relato esquisito que apareceu lá, porque eu amei. Eu olhei e falei, cara, isso tem que estar no nosso episódio. Então, muito obrigada, pessoal do Condomicos, por fortalecer o nosso arsenal de histórias bizarras. Seja quase bem-vindo. O relato é, na verdade, uma imagem, né, de um aviso que um morador recém-chegado recebeu no prédio novo dele. Então, ele estava lá na casinha nova dele, de uma paz, e colocaram ali debaixo da porta uma carta. É uma pintura rupestre. Rupestre, veio num pergaminho. Isso. E aí ele abriu. Aí estava escrito assim na cartinha. Queridos vizinhos, vimos que estão chegando com a sua mudança e logo mais estarão devidamente instalados. Que bom! Apenas alguns avisos para que tenhamos um bom convívio. O antigo morador desse apartamento, o senhor Fulano e a senhora Beltrana, Colocou outro nome, né? Mas a gente faz aqui o anonimato. eram um tanto quanto bagunceiros. Eles ouviam som alto, promoviam gritaria em seus churrascos e festas e batiam muito os móveis, incomodando todos os vizinhos ao seu redor. Será que essa Sou eu, é história minha isso aí? história é sua já? Ih, Ué, que tô levando exposed aqui, na verdade. Seja bem-vindo ao arquivo confidencial. Com vocês, os vizinhos! E aí ele colocou assim uma breve, né, um conselho misturado com um toquezinho de ameaça, ele colocou assim, sublinhado, tá? Demos um jeitinho para que eles fossem embora. Carinha feliz. Espero que vocês não sejam esse tipo de vizinhos, para que não tenhamos que dar um jeito em vocês também, ok? Gente boa. Prezem pelo silêncio e tranquilidade, respeitando os limites e tendo bom senso. Assim vocês não terão problemas. E bem-vindos! Coisa boa, né? Boa, não dá aquela vontade de rasgar o contrato? Eu quero morar nesse lugar aí. Me passa o contato. Que lugar receptivo. Eu queria entender por que os vizinhos de apartamento, assim, eles acham que eles têm um pequeno poder na mão deles, sabe? Então. É um poder a mais que quem mora em casa, assim, mora na rua, não experimenta. Esse poder de estragar a vida de um vizinho. É assim. É tipo, nossa, eu sou muito poderoso. Olha só, eles faziam churrasco, eles faziam festas, eles eram felizes. Então agora eu vou destruir a sua vida se você for igual. Assim, tudo bem, tem vizinho que é muito, muito barulhento mesmo. Tipo, quando eu morava com os meus pais, morava em casa, inclusive eu estou aqui na casa deles agora, então eu estou mentindo pra vocês, mas eu estou na casa deles, eles tiveram vizinho, eles têm muitos vizinhos porque a casa é grande. Aí teve um vizinho que a vida inteira ficava tocando saxofone o dia inteiro. E ele não tocava bem, ele tava treinando a vida inteira. Ele passou anos treinando e não conseguia tocar uma música. Então era insuportável. Só que assim, eu nunca ameacei ele de nada, entendeu? Eu convivi com isso. Você não mandou uma carta falando, olha, eu vou dar um jeito em você, deixando aberto? Não, assim. eu só infestei a casa dele de ratos, mas é diferente, entendeu? Sim, sumiu com o cachorro dele, né? É isso. Eu mandei um bolo com um veneninho, né? Veneninho. Um negocinho, né? Um temperinho a mais? Temperinho a mais. O elemento X que criou as meninas superpoderosas? É isso. Colocou lá. Quando eu li isso, eu acho que eu me identifiquei muito. Porque quando eu me mudei pro meu apartamento atual, será que eu posso falar isso? Eu vou falar. Vamos testar, né? Exposição. Tentativa e erro. Eu me mudei e aí, beleza. Tava no dia da minha mudança, eu comecei a ouvir uns barulhos, uma pessoa batendo, socando a porta do elevador em outro andar e falando: libera esse elevador, só tem maluco no tal andar, que é o meu. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fiquei sabendo de uma FIC, que eu não tava sabendo antes. Uma pessoa, funcionária do prédio, né, vou tentar expor menos cargos possíveis, me contou que a pessoa que morava aqui antes se mudou porque tinha problemas com uma certa vizinha aqui do prédio. Oh, meu Deus.
E aí eu falei, e você me avisa agora? É que você vai herdar, né? Você vai ter que herdar esse problema. O problema vai ter que continuar e você vai... tá aqui sua herança. Exato! Nossa, eu fiquei muito mal na hora. Eu falei, eu não acredito que eu acabei de me mudar, sonho aqui do apartamento sozinha, e eu vou ter que lidar com isso. Aí eu falei com a imobiliária, falei, olha, eu não tava sabendo disso, vocês omitiram a informação. Aí eles falaram, não tem o que fazer, né? Você já assinou o contrato e tal. E aí eu falei, bom, vou me preparar para o pior. Mas não sei se, né, Deus pegou na minha mão e falou, porra, eu vou te ajudar nessa, vai, você já tá você não tem dinheiro pra pagar multa pra sair, eu vou te ajudar. E aí essa pessoa nunca mais me deu dor de cabeça. Talvez a sua vizinha não, a antiga inquilina... Que fosse o problema. Talvez ela era o problema, então. Será? Eu pensei nisso, sabia? Porque eu falei, cara, não é possível, a menina me mandou... Aí eu consegui achar essa garota, né? Porque eu tinha o nome dela, porque ela deixou a conta aqui no nome dela, de gás. Aí eu fui atrás, né? Falei, olha... Tal qual uma stalker, você foi atrás dela? Eu fiquei sentada lá na frente do novo endereço dela e tal. Perfeito. Com um buquê de flores. Um buquê de flores, uma faca no meio e tal. Perfeito. E aí ela abriu o jogo pra mim, me mandou um arsenal de coisas, e-mails que ela tinha trocado com a então síndica do prédio pra falar, olha, eu não vou levar multa por isso, eu não fiz esse barulho, não. Só que aí eu falei, cara, não entendo se o problema, né, realmente não era a mocinha que foi embora. Ou a pessoa ajustou os medicamentos também. Tem sempre... Eu ajustei tem sempre essa questão. Talvez conhecer um psiquiatra novo, ajustou os medicamentos. Sempre pode aumentar a dosezinha de Zolpidem ali, a pessoa dorme de boa, entendeu? Pode sem ser. nenhuma preocupação. Eu posso ter, ou não, enviado brownies lá pra casa dela com um temperinho especial. Por que não, né? Por que não? Eu mal tive minha oportunidade de fazer barulho. Não, e a parada pra mim é esse passivo-agressivo, assim, sabe? Demos um jeitinho pra que fosse embora. Nossa, caralho, como você é o Batman. Desculpa aí, Sérgio Moro. Como você é uma pessoa que prende as pessoas e não sei o que. Sabe? Tipo, parece que a pessoa tem aquele superpoder que ela vai poder... se você fizer barulho também, eu posso te mandar embora, porque eu sou a verdadeira dona desse conjunto residencial. Sendo que você é dona de 80 metros quadrados apenas. E olha nada lá, além, né? Nada além. Nada além disso, e até menos. E outra coisa, a pessoa é tão... Nossa, sou foda, hein? Eu sou fudência, vou te amedrontar, mas eu vou escrever, né, sem a minha caligrafia e não vou colocar meu nome no final, porque, né... Cara, eu posso abrir o meu coração já ou eu tenho que esperar até o final? Pode, vai. A gente Não, é exatamente a minha vizinha essa, cara. Eu me mudei avisando que eu era streamer. Streamers falam, a gente precisa falar. É um pré-requisito, né? É um pré-requisito. E eu faço lives de noite até a madrugada. Só que eu apenas a horário dos safadinhos, né? Eu vou tirar do Multishow, vou virar pra... Ai, que delícia. Eu acompanho você no seu sono. Para! Ai, que loucura. Só que eu cheguei lá na minha primeira live, assim, e eram 3 dias que eu tinha me mudado, e ela me interfonou. E ela foi completamente passiva-agressiva comigo, e ela não quis se identificar. Ela falou assim, por favor, você poderia desligar a TV ou falar mais baixo? Porque eu tô ouvindo várias vozes aqui no meu apartamento. Cara, eu entrei em choque, eu tava ao vivo, eu tava em live, foi no dia da invasão do Congresso Nacional, foi agora no dia 8 de janeiro, então era uma live que tava pegando fogo e aí isso aconteceu. Eu não sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa que evita a briga e geralmente eu que engulo o sapo. Eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que não sabe falar não, inclusive a querida aqui desse podcast me convidou e eu não pude falar não também, porque eu tenho esse probleminha. Por mais que todas as forças do corpo falassem, gritassem, não vai! Por mais que ele esteja chorando nesse momento, com uma arma apontada na minha cabeça, sim, estou aqui porque é algo mais forte do que eu. Então eu fui muito tranquila com ela. E aí o que eu fiz? Coloquei tapete no quarto, eu fiz assim, eu fui dando o meu jeito, né? Pra poder diminuir o eco, porque realmente o apartamento, depois aí que você muda, você descobre que as paredes foram feitas de papel também. Então, para além do problema ser da vizinha, são as paredes de papel. E ela continuava me interfonando a qualquer horário que eu abrisse live e qualquer som que eu fizesse. Então, está gravado qual é o tom de voz que eu uso.
Esse tom de voz que eu estou usando nesse momento agora, inclusive, é muito mais alto do que eu falava lá. Então era uma parada assim, eu ficava meio desesperada, às vezes que eu ficava pensando, tá, e se eu receber um amigo? Eu não tenho amigos, mas vamos dizer assim, que eu fizesse um amigo no meio do caminho. Não poderia conversar com ele depois das 10 da noite, e ela já estava me telefonando 9h30. E aí ela ligou pra mim uma vez e falou: Isso aqui é prédio de gente trabalhadora, e diferente de você, a gente trabalha. Aí eu meti a banca, eu cresci assim pra cima dela e falei assim pra ela, querida, ela não se identificava, falando, ela sabia quem eu era, ela sabia onde interfonar, e eu não sabia quem era. A gente falei pra ela assim, cara, eu estou fazendo dinheiro no momento e muito mais do que você, sendo que é mentira, sendo que é uma coisa. Não importa, o argumento tem que ser utilizado. Tem que manter a pose. Uma vez eu mandei um áudio no WhatsApp, desliguei minha live, mandei um áudio no WhatsApp pra uma amiga, ela abriu a janela dela e gritou. E isso aconteceu na minha última live lá também, porque eu decidi sair desse apartamento, porque tava ficando insalubre pra mim, não conseguia trabalhar. E ela me interfonava diariamente, e eu falava pra ela, cara, eu vou chamar a polícia. Chama a polícia então, porque eu não tô passando dos limites. Não tô passando dos limites. E esse prédio é aqueles prédios, tipo, de 8 apartamentos sem portaria. Então, eu não tô falando que tem uma pessoa intermediando a gente. Aí, o dono do apartamento tentava fazer aquele meio de campo, porque ele tinha cobertura, ele morava na cobertura. E ele mora, né, inclusive. Aí ele falou pra mim assim, não, eu vou te ajudar, você tá certa, ela é louca, não sei o quê. Só que aí ele não aguentava a loucura dela, que ela começava a ligar pra ele de noite, e ele vinha e ligava pra mim. E como eu sou a pessoa do bom senso, eu desligava a minha live. Aí eu falei, cara, não quero mais brigar por isso, não quero mais ter esse problema, vou pagar a multa, vou sair desse apartamento. Saí, foram os 3 piores meses da minha vida. E foi exatamente isso, porque na primeira vez que ela me ligou, ela falou... Pensa se você vai morar aqui mesmo. E aí o que eu descobri no caminho é que ela afastou a última pessoa que estava nesse apartamento. Tipo, um apartamento super legal, bonito, e estava vazio. Tem uma razão pra estar vazio. O proprietário deve ficar puto também, né? Porque, tipo... Exato. Só que aí ele falou já pra mim, ele tinha falado que tentou tirar ela, só que ela tem aquele contrato de 4 anos. Ela tem um contrato de 4 anos com ele, e ela tá apenas no 2º ano. E ele já convidou ela a se retirar algumas vezes, que ele sabe que ela não vai se retirar, ele tenta intermediar, assim, apaziguar, só que ele também não é um síndico, ele não é um cara que tá ali só pra isso, ele é o dono que tem vários outros apartamentos. E aí eu decidi sair, assim, sabe? Eu não... E ele te cobrou 100% da multa? Cara, ele deu uma aliviada, ele cobrou um mês a mais, assim, sabe? Tipo, ele não cobrou 3 meses, igual eles fazem, geralmente. Eu acho absurdo, porque eu quase não morei naquele apartamento. Sim. E assim, de quase não morar, eu digo, eu passei muitas noites nos meus pais e saí de madrugada algumas vezes quando ela gritava, porque eu juro pra você, eu não sou medrosa, mas eu ficava com medo dela fazer alguma coisa contra mim, tipo, vir com uma faca no meio da noite. Juro, não tô zoando, não. Não, eu sei, eu também ficaria. Eu assisto da Atena, cara, eu já vi histórias de todos os tipos. Sim. Então, assim, eu tô sozinha ali, ela tá com o marido dela, e eles brigavam a noite inteira, e aí depois ela, sabe, era uma coisa assim, que ela meio que descontava em mim, até o dono me contou isso. Ela briga com o namorado dela a noite inteira, e ela desconta em alguma coisa. Às vezes ela me liga e fala, está tendo vazamento, vai se fuder pro dono do apartamento, entendeu? Tipo, uma coisa assim. Então, ela sempre encontra alguém, e por 3 meses eu fui esse bode expiatório da vida dela. E eu sei que quando eu tenho que sair de lá até o dia 10, eu vou colocar, eu juro pra você, eu vou fazer uma cartinha pra ela dizendo assim: o que você fez na minha vida nos últimos 3 meses não vai aliviar a vida que você tem. Apenas isso. É isso. Você top, destruir a vida dela com palavra. Top patadas do ensino médio 2023. Lacrou, amiga. E assim, eu morei em apartamento por 4 anos na minha vida durante minha graduação. Eu morava e eu chegava às 11 horas da noite da faculdade, eu colocava um som no talo, eu fazia faxina de madrugada e eu nunca tive problema. Tem uma questão de que era o imóvel mais antigo, e aí faz muito menos barulho, porque os imóveis antigos não tinha aquele probleminha do capitalismo, assim. Eles eram feitos com material de construção mesmo. Isso, não era feito com papelão. Então, tem essa questão também. Mas eu não tinha vizinhos que se atrapalhavam. E assim, eu tinha famílias que moravam do meu lado, tipo, família completa, de 3, 4, de 5 pessoas. Nunca tive problema nenhum. Então, eu realmente não esperava. Inclusive, eles falavam comigo assim: você já morou em apartamento? Como se eu fosse uma puta caipira, assim, sabe? Como se eu fosse sitiante. Até porque eu sou do interior.
Aí, Que tipo, se eu ódio. fosse uma pessoa sitiante, entendeu? Aham. Só que não. Eu falei, não, pô, eu morei na capital por muitos anos, sabe? Quase que eu meti essa, assim. Mas Sim. realmente é insalubre viver com um vizinho maluco. Inclusive, vou presenteá-la com Rivotril assim que estiver saindo. Eu não sei se você é assim também, provavelmente sim, né? Mas eu relevo muita coisa de vizinho. Não, Tipo, tudo. nossa, a minha vizinha de cima, ela vem aqui, ela derruba uns negócios de madrugada que eu falo, mano, não é possível, morreu alguém. Só que eu não vou ficar ligando lá, tipo, caiu uma coisa, porra, ela vai fazer o quê? Caiu. Não, exatamente. Desculpa por ter deixado cair algo, É a sabe? lei da gravidade. Ninguém mandou inventar a lei da gravidade. E o que eu quero dizer é, tipo, eu entendo que tenham vizinhos que são muito barulhentos. Eu já vivi isso aqui na casa dos meus pais. Então, Aham. esse é um problema que eu conheço. Eu tenho um vizinho meu que uma vez, ele ficou viciado na música Cracolândia. De Enquanto a lata chacoalha. Eu ouvi essa música em looping por 2 meses seguidos. Ele ouvia essa música. Mas assim, chamei a polícia pra ele? Não fiz isso. Não fui na casa dele. Não enchi o saco dele. Porque isso é uma parada de prédio. Essa Aham. parada do vou descontar algum problema que tenho na minha vida no meu vizinho é uma parada total de prédio. Porque assim, se você tiver com uma vida muito ruim, você tiver uma pessoa pressionada e tudo, vai cair uma almofada lá na casa do teu vizinho, você vai ligar pra ele. É a gota d'água, entendeu? É a Aham. gota d'água. Imagina viver essa Guerra Fria. Imagina Não. se propor a viver desse jeito, assim, sabe? E tem gente que É. adora. Tem gente que adora viver Que se enchendo o saco alimenta dos outros. disso. Total, É. eu não entendo. Eu só quero viver minha vida em paz e deixa eu em paz e não fala comigo, sabe? Uma Exato, coisa você assim. tá trabalhando. E eu tava evitando falar alto. E Aham. eu conheço streamers que moram em meu apartamento que gritam igual uns malucos. E eu ficava tipo, nossa, Como consegue? o Santos, por exemplo, que é meu time, Mas o Santos faz quase gol? não faz gol. Ah, tá. Fez gol uma vez, e eu não pude comemorar esse gol. Foi chocante, porque o Santos quase não fez gol esse ano. O único gol que eu tive pra comemorar, não pude gritar gol com todas as minhas, com toda a minha corda vocal, com a minha capacidade de voz. Não, Então, ela assim, realmente, você deixou de viver momentos. total. Mais. Não volta mais. Isso é foda, não volta mais. Não voltam. Ai, amiga, eu vejo você falando do seu time mesmo. É triste. Depois a gente pode fazer times bizarros, e aí você me chama pra falar 40 minutos sobre o Santos, apenas. Beleza. Aí eu só vou ter que falar uma frase sobre o meu. Qual o É seu o time? Tricas, não tem jeito. É bom que a gente tá no mesmo barco, desculpa, a gente tá no mesmo barco. Sim, e esse barco está furado, esse é o Tá. problema. E a gente é tipo os violinistas do Titanic, saca? A gente tá tocando aqui a música, nosso time à beira do colapso e a gente dançando à beira do abismo. Exato, eu não ia nem tentar subir na porta lá pra escapar do Não, fica aí, pô. Aceita. Vai, tá bom. Tá bom, vivi bastante já. Tá ótimo, já vi o Vivi coisas suficiente. boas. Mas, amiga, então me conta, né, agora que você já adiantou sua história, conta a história 2. Quer dizer, agora é a 3, porque teve a sua agora. É, também. teve a minha. A história 3, ela é de uma ouvinte? É de um ouvinte. Um ouvinte Ai, maravilhoso. legal. Agora eu vou ler a história Big Brother Paris. Ó, Olha, é ouvinte de Paris, que isso? a gente exportou ela pra lá. Que é correspondente? Correspondente oficial de Paris. Perfeito, vou até colocar o óculos aqui pra ler a história. Ótimo. Vamos lá, senta que lá vem história. Conta. Essa história aconteceu com uma conhecida minha aqui em Paris. Pra quem não sabe, eu tô me alfabetizando agora, então a leitura é um pouco lenta. É, faz parte do aprendizado, né? Faz a gente parte. traz aqui pra você ler, essas coisas. É um bonito. exercício. É projeto social, total. Ela é francesa e veio morar em Paris por conta da faculdade. Como ela não tinha família por aqui, ela acabou pegando estúdio para morar sozinha. Estúdio em Paris, leia-se 3 metros quadrados. Geralmente é por aí. Uhum. E 1 metro quadrado ocupado por ratos. Total, coisa boa. O importante é falar francês. Inclusive, só pra fazer um parênteses nessa história, eu tô num grupo, eu tô em vários grupos do Facebook. O Pedreiros do Brasil, o Motoboys do Brasil, e tem o Brasileiros em Paris. Não sei porque eu tô nesse. E aí eu vi uma pessoa tentando dividir um estúdio com uma pessoa. Nossa, tipo, não um dá. estúdio, que não é um estúdio, ele tem, tipo, 6 metros quadrados. É um quarto
com uma única cama que só cabe uma cama. E ela queria dividir essa única cama com alguém. Eu falei, nossa, vai dar namoro. Você quer achar um parceiro para casar. Você quer dividir a cama com a pessoa. Nesse nível. Exato. Não, reality show que é próprio pra isso não faz uma dessa. É isso. É exatamente. É esse nível de intimidade, assim, de pronto, eu nunca vi. Nunca vi. O que a moeda estrangeira não faz com a gente, né? É humilhante. É humilhante. É humilhante. E ela estava morando nesse lugar há alguns meses. A rotina dela era bem corrida, então geralmente ela arrumava a casa antes de sair de manhã e voltava à noite depois de faculdade e trabalho. Aos poucos, ela começou a notar que quando ela voltava para casa, as coisas não pareciam estar exatamente como ela havia deixado. Ih, ó o mendigo morando na casa dela. Ih, Exatamente. ih. E quando eu recebi essa história, eu falei assim, bom, gravíssimo, porque eu quando saio da minha casa, se eu voltar e tiver alguma coisa fora do... Eu não vou saber. Espírito. Não sei. Tem isso. Tem Amiga, isso. eu não vou saber. Eu não vou saber. Podem mudar o que for quadro. Pode morar comigo no outro tempo, que eu fico fora de casa. Tá de boa. Exato. Enquanto eu estiver fora, você pode morar aqui que eu não vou saber. Só não Inclusive, eu já vi uma pessoa oferecendo isso. Ela tentando dividir a casa dela por período. Períodos. Você fica 12 horas aqui, eu fico 12 horas ali. Porque eu sou enfermeira, faço plantão, fica o resto do dia, fica a noite na minha casa e eu fico de dia. Vira um mini hotel. Isso é economia compartilhada. É economia inteligente. Empreendedorismo. Total. E uma das coisas que ela notou, uma das primeiras coisas que ela notou foi que a cama dela não parecia estar arrumada do jeito que ela sempre fazia. Parecia que alguém tinha sentado ou apoiado algo lá. No começo, ela cogitou que fosse algum rato ou outro animal, já que Paris, né? Paris, né, amor? Paris, né? Você tá falando de Paris, pô. É extremamente comum encontrar ratos por todos os lugares. Porém, ela começou a notar algumas coisas, como janelas entreabertas, que ela não lembrava de ter deixado daquela forma, ou então alguma cadeira desalinhada. Ela também tem essa parada do metódico, né? Desalinhou a cadeira e estão morando comigo. Eu não ia perceber, gente. Podia, inclusive, eu chegar aqui. Eu só uso uma cadeira da minha casa. Se as outras sumirem, eu não vou saber. Eu não vou ver, não. Eu não vou saber. Inclusive, tô vendo que tem cadeira a menos aqui no minha sala. Vem aí. A próxima edição é comigo também, de vizinhos. Comigo, só que vai ser a versão São Paulo. Perfeito. Ela ficou encucada com isso e resolveu fazer um teste. Um dia, antes de ir pro trabalho, ela deixou um copo com um pouco de água em cima da mesa. Quando ela voltou à noite, o copo não estava mais na mesa onde ela havia deixado. Meu Deus, é um filme de terror isso. É o Poltergeist. Que isso? Hidratado. Pelo menos tá se hidratando. Isso aí é uma parte boa. Você que tá ouvindo esse podcast agora, dê um gole numa água, porque é importante se hidratar. Exato. A partir daí, ela sabia que não era a paranoia dela, nem nenhum rato ou vento. Então ela decidiu comprar uma câmera para poder descobrir de vez o que estava acontecendo. E ó, o Big Brother, foi assim que o Boninho, pra quem não sabe, ele começou o formato Big Brother. Foi assim que ele colocou uma câmera e falou... Ele era a garota. Ele era, é a história do Boninho aqui, a história da vida do Boninho. Ele era o copo d'água. Exatamente. O maior medo dela era que fosse alguém morando escondido na casa dela, então ela foi atrás disso com urgência para não correr mais perigo. Ela colocou a câmera escondida na sala do apartamento para poder pegar desde a porta da casa até a cama dela. É porque não é uma casa muito grande, então... Afinal... Acertou o ângulo, vai pegar a casa inteira. Vai. E um pouco da casa do vizinho, você deve um pouquinho até da intimidade do vizinho, assim. Ai, que delícia. Essa é a intenção, né? Então... As imagens apareciam ao vivo no celular dela, então ela foi pro trabalho e ficou aguardando a notificação de movimento que a câmera enviaria. Quando ela finalmente recebeu a notificação e foi ver, ela teve uma ingrata surpresa. Rufa o tambor aí. Era algo que ela considerou pior do que alguém estar morando escondido lá. O zelador dela estava levando pessoas X para transar na casa dela. Não é muito comum que os prédios em Paris tenham funcionários fixos. Mas temos alguns prédios com zeladores que geralmente recebem as encomendas, fazem manutenção nos apartamentos e tomam conta do prédio ou coisas do tipo. Tomou conta diferente da tua casa. Foi uma forma de ver, né? Uma outra perspectiva aqui que a gente trouxe. Gente, por conta desses serviços, é comum que esses zeladores tenham chaves reservas nos apartamentos para caso de emergências. É emergência, mas também, pensa assim, não é uma emergência? Vai saber, dá libido. Você tá pensando assim no coração do zelador? Pensando no bem do zelador? Pô, por favor, né? Ai, meu Deus, olha essa parte da história. No dia que ela viu pela câmera,
Ele estava, inclusive, transando com 3 pessoas. 2 mulheres e um homem. Uma verdadeira suruba. E a bunda do zelador ficava bem virada para a câmera, para piorar ainda mais a situação constrangedora. Nossa. Meu Deus do céu. E ele, lembrando que ele é francês, tá? Então é tudo isso acontecendo em euro. Tudo isso acontecendo em francês. Você tava pagando pra fazer um voulez-vous coucher avec moi na sua casa. Não, exatamente. Você tá numa situação que você está vendo, né? Então você tá se colocando como um Voyeur. um observador, eu diria. Eu aprendi essa palavra aqui no podcast, que é voyeur. Voyeur. Que é uma Voyeur. palavra em francês, né? Que, olha de onde veio essa palavra. Que me contaram, foi no episódio de... foi no Vizinho Zoom. O Ângelo veio aqui conversar com a gente e ele contou que... porque era um cara que reclamava, que o vizinho de trás ficava reclamando que ele deixava... ficava olhando pro quintal dele pela janela. E aí o Ângelo falou que era um voyeur. Aí eu perguntei o que era, ele falou que um voyeur é uma pessoa que gosta de assistir os outros tendo relações. Que coisinha, viu? Olha assim na cultura. É um dodói, né? É um dodói, eu diria. É um dodói. Ele precisa de ajuda, Aí ela continua aqui a história dizendo: eu cheguei a ver os prints que ela colocou no BO da delegacia. Ela mostrou quando estava contando essa história para minha amiga, que era bem mais próxima dela, e eu estava de tabela ouvindo a fofoca. Ou seja, aconteceu essa história e agora o Brasil inteiro está sabendo por meio da gente. Tá bom. A principal da história é uma francesa, ela não vai entender o que a gente tá falando. Exatamente, tem isso também. Se vira, aprende português, francesa. Aprenda. Se você quer me processar, você vai ter que comprovar que eu tô falando da sua história. É outra francesa que a gente tá falando. Não é de você, é de outra. E nesse dia que eu fiquei sabendo dessa tour, ela ainda não sabia qual seria a resolução da polícia após o BO que ela fez. Então, infelizmente, ficaremos sem o final do relato, já que não encontrei ela de novo. Caso eu fique sabendo, envio as atualizações. Que história, viu? Imagina, cara, você faz um treinamento pra ser policial. Aí você tá lá trabalhando e chega a bunda do zelador francês. A bunda do zelador. Que situação, né? Aí você chega na sua casa e teu vizinho tá fazendo barulho do lado. É óbvio que você vai ligar pra ele e falar: pare de andar no seu apartamento. É óbvio. É óbvio que você vai processar a Twitch. Total, você já tá aqui, ó. Aí tá pelo final. Mas você acredita que essa história não é incomum? Porque o meu melhor amigo aconteceu isso com ele também. O quê? O zelador ficava na casa. Ele começou a perceber também exatamente isso. Coisas na casa dele reviradas. Coisas na casa dele, assim, estranho. Mas foi em Paris? Fui em Paris, foi em Florianópolis mesmo. Outra Paris, né? Outra. Ele começou a perceber isso também, que na casa dele, ele tinha acabado de se mudar, e ele começou a ver coisas estranhas na casa dele, tudo mudado. Aí, quando ele viu uma mancha na casa dele, de você sabe o que, ele falou: puta merda! O que tá acontecendo? Não, foi assim, foi aterrorizador também, foi aterrorizante. Ele chegou a colocar uma câmera também, só que a mãe dele ligou pra ele e falou: desliga essa câmera, porque você vai fazer o quê? Você vai levar pra polícia? Tipo, a polícia brasileira vai, nossa, vamos super fazer algo com você. Ele simplesmente, a mãe dele, tipo, conversou com ele, falou: você não tem o que fazer, e eles trocaram a fechadura da casa. Acabou o problema. Porque a casa era nova, entendeu? Então, tipo, sabe quando você deixa a chave sei lá, na portaria pra poder visitar o apartamento? E ele nunca soube quem foi, mas a gente desconfia, né? Mas ele nunca soube quem foi. Mas então, tipo, lendo essa história, eu vejo que essa história não é uma história única, isso é meio comum, né? Inclusive, esses dias eu escutei uma pessoa falando assim: não, porque descobri que o porteiro lá da casa de praia tava alugando o meu apartamento, entendeu? Então, tem muito empreendedor no mundo, né, velho? É bonito isso também, né? Empreendedores na veia. Bonito isso. Que maluquice. E quando eu comecei a ler essa história, eu falei assim, mano, é aquelas histórias que até ficou bem famoso esse tema, né, recentemente, assim, de... Tem até um nome pra isso que eu esqueci. Um negócio que é, tipo, quando você fica sabendo de alguém morando dentro da sua casa e ao mesmo tempo que você já ouviu isso? É tipo, cara, eu moro em Londres e o cara mora no meu sótão, uma coisa assim, isso, né? Meio Parasita, né? Tipo Parasita, exatamente. Vários relatos disso, assim. Aí eu falei, óbvio, a pessoa tá na Europa, né? Então tem isso da pessoa tá morando lá, porque acontece um monte de coisa lá. E não, era outra coisa, assim, a vida surpreende a gente. Com certeza. A vida é uma caixinha de surpresas.
Ela é mesmo, amiga. E nem sempre surpresas boas. Sim. Tem uma parada nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu falar, que tem uns caras que eles vão morar com você aí não é vizinho, aí é home, como fala? Quando você divide a casa com alguém? Roommate? Não. Roommate. É tipo um cara que lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Você dividir casa, porque lá eles são tudo pobre, tudo fudido, né? Sim. Eles precisam dividir casa, igual a gente em São Paulo, mais ou menos. Uhum. Mas eles têm que dividir em qualquer lugar. E eles vão, procuram pessoas, eles começam a morar e eles destroem tua vida. E eles mandam você embora da tua casa, entendeu? Nossa, eu vi umas histórias assim na Netflix. Tem uma série que chama Serial Squatter. Isso é igual um serial killer, tipo, serial squatter. Ele tem essa mania. Essa mania tem um histórico de fazer isso com as pessoas. Tem uma série no Netflix chamada Moradores Indesejados, que, sobre isso. Eu amo essa série. Eu fico esperando sair episódio novo, porque, nossa, eu gostei demais, mas é isso mesmo, são histórias assim. Assisti 2 vezes, amo. Bom, então, eu vou contar uma história que, o título é Góticos Não Suaves, mas essa história veio do Reddit, gente. O Reddit é meu melhor amigo nesse podcast, porque eu tô precisando de uma historinha ali pra dar aquela pitadinha. Eu vou lá procurar, sempre vai ter alguma coisa muito esquisita lá. Aí eu saio traumatizada, mas saio também com uma história boa. É bom que você traumatiza outros. Exato, esse é um dos meus objetivos aqui. Então, amiga, eu vou fazer o seguinte, vou te contar uma história, né, de góticos não suaves, que veio lá do Reddit. E é isso, eu vou ler mesmo, tá? Não tenho mais nada. Parecia que eu tinha outra coisa a dizer. Mas eu tô ansiosa pra ouvir essa, eu tô ansiosa. Vamos, você vai se arrepender. Vamos lá. Há 8 anos, eu morava em uma casa de 2 andares. E os novos vizinhos se mudaram e tal, era um casal jovem, meio gótico, alternativo. Nós dividíamos uma cerca traseira. Era feita de painéis de alumínio padrão. E a cerca era meio angular. Então elas eram meio inclinadas e se você realmente quisesse, né, se empenhasse ali, você podia ver o quintal do vizinho e, né, vice-versa, né? Eu posso te ver, você me vê e tal. Ali no buraquinho da cerca. E além disso, né, pra dar um plus, assim, lá do quarto da pessoa, no andar de cima, ele tinha uma visão panorâmica do quintal dos góticos. E vice-versa, eles conseguiam ver do quarto deles também. Eu ver eles chorando enquanto ouvia Fresno. Podia ver tudo isso. Total. Essa era assim, não era essa gótica? Bom, não sei, vamos descobrir. E aí, né, ok, ficava esse troca-troca de eu vejo vocês, você me vê e tal. E até aí normal, né? Todo mundo que tem vizinho em terreno próximo acaba podendo ver alguma coisa lá do outro lado. Certa noite, eu estava assistindo TV com meu ex-marido, quando começou a ouvir um ataque de gritos contínuos e implacáveis na direção, né, desse novo vizinho. Eu faço a sonoplastia. Isso. Obrigada, porque aí facilita lá na hora de eu ter que editar. Perfeito. Não foi um grito doloroso ou desesperado, foi um grito bizarro. E a melhor descrição que essa pessoa tem sobre o grito seria o grito que o Homer Simpson faz. Como que é? Assim? Se não é, eu espero que agora seja, tá? Pessoal, então vai virar. Que dubla aí os Simpsons, que nunca vai acabar, pode, por favor, adaptar. A gente vai vender os direitos aí. Se quiser, só me chamar, que eu ensino, viu? Chama lá. E aí, a pessoa, né, curiosa, correu lá em cima, correu escada acima pro quarto pra dar aquela olhada lá. E ela viu que o vizinho gótico tava no quintal, acenando, assim, balançando uma tocha em cima da cabeça dele em círculos. E gritando um grito do Homer Simpson. Ou seja, rituais, né? Ele achou que podia estar, né, o gótico podia ali estar bem estressado com o dia a dia e tal, ele precisava deixar isso sair de dentro dele. O NX0 separou. Entendeu? Ia ser algo por aí. Aí tá, ele deixou o cara lá ter o minuto dele de loucura e tal, e aí, algumas noites depois, ele tava lá, a pessoa que contou a história tava lá assistindo TV com o ex. Assiste muito TV, né, essa pessoa? É a única pessoa que assiste TV. Sai da frente da TV, rede bobo, tentando te manipular. E aí, não, na verdade veio outro som agora. Que som é esse? Passarinho. Veio assim, passarinho, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som inconfundível de fazer amor. Né? Tá. Só que ele falou que os gritos eram muito parecidos com o de uma morsa. De novo, não vou saber o que é. Como que é uma morsa? Como é que é? Eu vou procurar no YouTube, assim, gritos de morsa. Aí eu coloco aqui nos efeitos especiais. Nossa, quantos detalhes esse cara colocou nessa história, né? É específico, né? Específico. A galera do Reddit é bem esquisita. Aí ele falou assim,
que nessa hora ele pensou, foda-se, né? Não dá pra ficar aqui passando por essa situação. Ele logo abriu a porta dos fundos e colocou a cabeça pra fora, tipo, acionando a luz, tudo, dane-se. E aí, ele ia mandar góticos calarem a boca, porque aparentemente eles estavam do lado de fora lá. Quando ele se deu conta que eles estavam contra a nossa cerca compartilhada. Meu Deus. Peraí, Aí não, meus né? painéis Aí- de alumínio aí. Aí não, né? Aí não, pô, tá caro a cerca, pô, matéria de construção. peraí. Tem que ir lá na Sodimac, quanto custa isso? Pô, Quanto pelo amor custa? de- Exato. Sodimac, quanto custa? Quanto E pros custa? nossos ouvintes, quanto custa? É cupom 10% pra você que quer Bizarrismo, Sodimac bizarra. Era aterrorizante pra não conseguia desviar o olhar. Ah, tá. Só, Não é aterrorizante a palavra, moço, você confundiu. Ih, Ele falou, eu apenas fiquei lá. eu conheço uma menina que ela pode dar uma câmera pra ela com um zelador francês que tá com tudo ali. Que tá com tudo ali. Exato. Finalmente, né, o ex dela foi lá e gritou pra eles calarem a boca e tal, e eles não pararam, eles continuaram lá, né, tem que fazer lá do lado de fora também. Essa galera tem fetiche, né, porque você tem a casa inteira pra fazer amor. Vocês têm que ficar lá fora. Aí tá, chamou a polícia, né, Os tiras. os tiras, eles resolveram lá o assunto, e aí os góticos não fizeram mais sexo fora de casa, mas eles ficavam dentro de casa gritando, sempre com a janela e porta aberta. A pessoa que contou a história falou, eu bati na porta algumas vezes, eles nunca atendiam, e eu gritava, às vezes, para eles calarem a boca, e às vezes funcionava. E aí, no final, depois de mais uma sessão de gritos, tudo nessa história é em volta de gritos. E aí ele caçou a imobiliária que, olha a dica aí pra vocês que têm vizinhos esquisitos, ele caçou a imobiliária que administrava os imóveis da região e registrou a reclamação. E aí, felizmente, eles foram expulsos logo depois, pois não fomos os primeiros a reclamar. 0 de 10 vizinhos terríveis e estranhos, não recomendo. Rapaz, intenso, viu? É intenso essa história, esses vizinhos. Assim, coisas inesperadas, né? Eu não imaginava que alguém saísse por aí gritando com uma tocha em cima da cabeça. Mas agora eu tô preparada pra isso, eu me sinto mais preparada. Você já sabe, você vai atrás da imobiliária e registra a reclamação e dá-lhe. Exato, e escreva uma carta falando assim, vou dar um jeitinho de você ser expulso. Perfeito. Eu sou poderoso. Achei bem esquisita essa história, Eu fiquei impactada. Achei que é uma história muito intensa, com muitos gritos e confusão, dedo no cu e gritaria. É isso. Esse é o resumo. Bom, então vamos pra próxima história pra ver se a gente consegue relevar, porque essa aqui realmente ela mexeu com a minha mente. Eu tô meio pensando assim, se eu deveria entrar no Reddit. Eu criei a casa na minha cabeça. Foi bem ruim a experiência, assim, sabe? Foi. Tipo, ai, que bom. É por isso que a gente traz os nossos convidados. Pra traumatizar. Exato. É isso. Então, a próxima história é a história Tranquem as Portas. Foi enviada por uma mulher, é isso? Foi enviada por uma ouvinte. Eu posso falar isso? Pode. Perfeito. Coisa boa. E essa é boa também. Eu acho que essa vai fechar com chave de ouro. Aqui a gente não vai ficar traumatizada. Não. Retiro o que disse. Vai sim. Acabei de lembrar que história é. Então vamos lá. Em 2019, mudei de país para estudar. E no primeiro ano que fiquei fora, morei em uma cidade pequena que fica bem perto da capital do país, onde eu moro hoje em dia. Eu morava com uma amiga e o meu quarto tinha uma janela que dava para o pátio interno do prédio, que era uma área comum do meu prédio, mas o pessoal do prédio ao lado conseguia ver esse pátio também e tinha uma parte mais alta, quase igualava o terreno com esse prédio vizinho. Muitos detalhes, minha cabeça ignorou todo esse parágrafo. Entendi que tem um pátio. Quando ela me contou, eu fiquei assim, entendi. Tem um pátio, tá? É um prédio. Tá. Mas o importante, eu acho, de tirar daqui é o seguinte, tinha um prédio do lado e nesse pátio tinha uma área que era um pouquinho mais alta, uma elevação, que fazia com que a pessoa conseguisse pular de um prédio para outro com facilidade, entendeu? Entendi. Esse é o problema aí. Exato. E aí ela continua aqui dizendo que eu tenho sono muito pesado, muito mesmo. Eu não acordo com luz, barulho, movimento, nada. É muito difícil mesmo. Até que numa bela noite eu acordo com um grito que nem tinha sido tão alto. Era meio um grunhido, assim, vindo do pátio interno. Sou curiosa e fofoqueira, então fui ver que pode ter acontecido. Já achando estranho eu ter acordado porque, real, eu não tinha sido algo tão alto.
Será que era um gótico com uma tocha? Podia ser, viu? Conheço os vizinhos aí. Eles estão fazendo um tour pelo Brasil, pelo país, pelo mundo, com os seus gritos de Homer Simpson e morsas. Ela não sabe, mal sabe ela o que vem aí, mano. Não era barulho de dor nem de medo, era só um barulho de gente doida, drogada mesmo. Aí eu olhei pela janela e vi um ser que eu não consegui identificar se era homem, mulher ou outros. De cabelo. Você viu que é inclusiva. Ou outro. Ela é inclusiva? Ela falou, é um ser. Eu classifiquei como ser humano. Ser humano, uma pessoa. Exato. De cabelo curto e jaqueta jeans. Como se ela tivesse pulado ou caído da janela do prédio ao lado do meu. Eita. Isso aí fica no centro de São Paulo, isso aí. A galera não é muito mal. Ali na República, ali, na Rua Helvétia, grande Rua Helvétia. Foi lá, essa história, acabei de ver. Ela estava deitada nessa parte mais alta do pátio, que quase igualava o terreno dos 2 prédios. Não sei explicar direito a arquitetura, dá pra... Eu também não entendi. Ela tá insistindo em um único detalhe, que é essa parte mais alta que igualava o terreno. Tá, a gente já entendeu, calma, fica calma. Mas ela estava lá, olhando pro céu e pra própria mão, fazendo sons esquisitos. Ela continuava gritando, até que levantou, pulou do negócio mais alto, direto pro pátio do meu prédio, de um jeito desengonçado, de gente drogada. A pessoa praticamente se tacou pro pátio, gritou mais e ficou lá quase como um zumbi. Ih, que coisa boa. Coisa, né? Que eu ia ficar simplesmente aterrorizada dentro da minha casa. Nessa hora eu ia trancar minha casa, ia pra minha cama, ia colocar o cobertor na minha cara, porque aí não ia acontecer nada, né? Eu também. E eu ia me converter a 5 religiões diferentes, porque alguma ia ter que me ajudar nesse momento. Perfeito. E eu olhando e pensando, porra, eu não vou ajudar, porque não era nem pra essa pessoa estar aqui. Ela invadiu meu prédio praticamente, eu morando sozinha com uma amiga brasileira. Não vou trazer um possível doido pra dentro de casa. Tudo isso pode ser uma armadilha. Não, eu não sei como é que você pensou, cogitou trazer essa pessoa pra dentro da sua casa. Não. Uma ajuda é chamar um SAMU, chamar uma polícia, chamar a administradora do prédio. Não é trazer pra tua casa. Isso aí... Não. Amiga, muito bem colocado. Esse é um conselho de ouro. Não, ajuda. Existem formas de ajudar. Vamos pensar direito, né? Bom, senão ia virar uma história de true crime aqui. Passou meio segundo e a alma do capiroto começa a andar e eu vejo a luz da escada que dava pros apartamentos ligar. Me deu um desespero porque a gente volta e meia não trancava a porta. Parênteses aqui, burrice eu sei, mas eu tava vivendo a minha vida numa cidade medieval francesa, achando que eu era a Branca de Neve e nada ruim poderia me acontecer. Me deixa. Eu não sei se você leu a história da Branca de Neve, mas meio que dá errado a história dela. Então não siga a história da Branca de Neve assim. Perfeito, amiga. Ela deu um péssimo exemplo, porque... meio que você precisa repensar que a história da Branca de Neve é um pouquinho complexa, é um pouco conturbada, eu diria. Aí ela disse que saiu correndo para trancar a porta que de fato estava aberta. E não me pergunte como consegui voltar a dormir depois de alguns minutos. Eu consegui dormir, viu? É que ela tem um sono pesado, né? Então ela tem aquela parada. Ela já acordou, já foi um milagre já. No dia seguinte acordo, minha amiga estava no banheiro e eu vou falar com ela e temos o seguinte diálogo bizarro. Você ouviu os gritos? Que gritos? Os gritos, à noite. Tinha alguém gritando na minha janela. Ela obviamente achou que eu tava zoando ou falando de um espírito que veio me assombrar de noite. A gente sai de casa e simplesmente tinha sangue espalhado pelo prédio, na escada, nos degraus, nas paredes, no lugar lá que eu vi a pessoa deitada e simplesmente em todas as maçanetas das casas. A pessoa tentou abrir, né? A pessoa tentou, mano. Além de uma janela quebrada do outro prédio. Então eu imagino que foi lá que ela veio e ela se cortou lá. Então, basicamente, se eu não tivesse acordado de madrugada, coisa que nunca acontece comigo, e visto esse ser doido subindo as escadas e falado, será que eu tranquei a porta? Eu teria simplesmente acordado com um ser ensanguentado dentro da minha casa, me olhando. Coisa boa, né? Coisa boa. Coisa boa. Mais uma terça-feira. Mais um voyeur aí. Mais um cara que gosta de assistir os outros. É isso mesmo. E foi na França essa história também. Coisa boa. O francês, ele é um cara que curte, né? Que curte essa adrenalina. Ano que vem nas Olimpíadas, você vai estar lá fazendo a correspondência de novo. Isso. Adrenalina residencial, isso. E você já tem onde ficar. É isso. Você pode ficar num estúdio com um zelador. Por que não, né? Ou num prédio, numa cidade do interior. Achando que eu sou a Branca de Neve, total. Que tem um pátio, lembrando que tem um pátio no meio. Não pode que tem o quê? Pátio?
Tem Tem um terreno? Não, tem um prédio e aí dá pro pátio, aí é outro pátio. Entendeu? São vários pátios. São vários pátios. Entendi. Eu tava na dúvida, ia mesmo te perguntar. É isso. E ela continua dizendo que não tínhamos zelador no prédio, então ninguém se sentiu responsável o suficiente para ligar para a polícia. A Europa, né? Coisa boa. A Europa, ela Será que é problema meu? com seus cidadãos do deixa disso, né? Eu tenho a ver com isso. Será? Cada um com seus problemas. Ou ao menos limpar os corredores. Então o prédio ficou parecendo uma oferenda pro capiroto por uma semana. E esse foi o final da história. Ela teve sorte que ela acordou, né? A sorte dela foi ter acordado. E tem gente que fala que não existe o anjo da guarda. É isso, pô. Foi alguém que deu um toquezinho, um totó no braço dela e falou: filha, que tal você ser responsável e fechar a tua casa? Não existe isso, deixar uma casa aberta. Ela não assistiu o Hóspedes, como que é o nome mesmo da série? Moradores Indesejados. Indesejados. Eu acho que falta para as pessoas, às vezes, assistir um Datena, um Cidade Alerta, sabe? Faz falta. A pessoa, ela confia demais. Ainda mais ela que ela é brasileira, não é? É brasileira. Pô, você é brasileira, cara. Não pode dar esse mole. Não é só porque tá na França que você pode dar esse mole. A gente é brasileira mais esperto porque a gente mora na vida selvagem, né? Nasce, cresce assim, preparado pro pior. Com ela certeza. tem que entender. Com certeza. E aí ela foi lá e falou: tô no primeiro mundo aqui, mas será mesmo? Será mesmo que não existe louco? Eu acho que até tem mais louco. Eu sempre pontuo isso. Na Europa tem mais louco que no Brasil, porque aqui no Brasil tem a questão da desigualdade social e tudo. Lá eles têm muitos direitos garantidos. Então, isso deixa as pessoas meio xaropes. Então, tem que tomar cuidado. Eles têm mais tempo, né, pra focar Total. Aqui é mais uma violência urbana. Lá é uma coisa de doido, assim, entendeu? Tem que tomar cuidado. Mas, enfim, né? Eram essas histórias que a gente tinha hoje. Foram intensas, viu? Foram intensas. Eu tô aqui sem energia vital para continuar. Pensando assim, repensando minha vida. Tá ouvindo o Homer Simpson gritar na tua cabeça, é isso? Tô. Ai, que maravilha! Coisa adorei! Coisa boa. Coisa boa, né? Já tinha outras vozes gritando, agora tem mais uma. Mas é isso, amiga. Eu queria te agradecer muito por ter vindo. Não, eu que agradeço. Foi muito legal. Apesar de que você não pagou ainda o que você tá me devendo. Você pagou a entrada, você disse que ia pagar no meio e pagar no final. Ainda não recebi o do meio do final. Tô com medo de tomar um calote. O aplicativo do banco tá dando erro aqui. Fala lá com o pessoal do nosso financeiro. Por favor. Eu vou dar um jeito de sumir com você. Coisa boa, hein? Que coisa boa. Ai, que delícia. Ai, peraí. Ai, que bom que você entendeu certo. Mas é isso, amiga. Muito obrigada. Passa aí as suas redes sociais. Você passou o seu Twitter, mas eu acho que todas são a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Tudo você vai me achar numa Rages. Mas pode procurar Marwa, que com certeza você vai achar. Assim, não tem desculpa pra não me achar na internet. MARWA, achou. Só se você realmente não quiser. Não quiser. É o meu caso, né? Eu vi na Twitch todos os dias, em algum horário não específico. Então, eu recomendo que todos venham às minhas lives também. Eu vou. Agora o Bizarrismo vai ser presença garantida presença VIP. Nessas lives. VIP. Vou dar pulseirinha de camarote pra vocês. É pra isso que a gente vai. Vai ser incrível. Incrível. Te sigam a Marwa nas redes sociais. Sigam o Bizarrismos, apoiem no Catarse, compartilhem com a família de vocês. Com certeza alguém tem vizinho. Mandem as histórias de vocês no nosso formulário anônimo que tá no link da bio. É isso. Um beijinho e tchau. Ai, tchau.